Sabe quando você percebe que o celular ele tá te drenando, mas mesmo assim você continua ainda lá rolando a tela sem parar, como se você não tivesse controle sobre o que você está fazendo? Mas o pior é que eu não parava. Até o dia em que Deus me mostrou uma verdade que me parou no meio do caminho. Uma daquelas verdades assim que corta, mas que liberta, sabe? E hoje eu quero te mostrar 3 verdades bíblicas que me fizeram parar exatamente de ficar ali rolando o celular sem parar e voltar a ter paz de novo. Entenda uma coisa, eu sempre pensei, sabe, que assim, me manter informado era algo bom, era algo positivo. Eu queria sempre estar por dentro de tudo, de política, notícia, tecnologia, que é a minha área, até debates inúteis que só me deixavam ansiosos. Mas sem perceber, a minha mente, ela vivia cheia de barulho, sabe? E o meu espírito vazio de Deus. O meu tempo de oração diminuiu drasticamente e o meu foco foi-se embora. E a minha alma virou um feed infinito. Certo dia, eu me deparei com um texto bíblico, sabe? Lendo o Evangelho de Lucas, Deus me fez enxergar exatamente a história de Marta e Maria. Era como se eu fosse Marta com smartphone, sabe? Marta estava tão ocupada servindo Jesus que esqueceu de se sentar aos pés dele. São necessárias. E quando reclamou da irmã, ela ouviu algo que me atingiu em cheio. Jesus disse: Marta, Marta, tu andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, poucas, porém, são necessárias. E Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Maria, ela se aquietava para ouvir, Marta estava distraída. E eu percebi, irmão, que na verdade meu celular tinha virado exatamente a minha cozinha espiritual, sabe? Eu estava sempre ocupado, eu estava sempre fazendo alguma coisa, mas raramente eu estava na presença de Deus. Entenda uma coisa, irmão. Um dia o inesperado aconteceu, sabe? O meu celular, ele travou, assim, completamente. E eu fiquei, sem acesso por alguns dias. Do nada. No começo, eu entrei em desespero, mas no segundo dia, irmão, o silêncio começou a fazer sentido na minha vida. Eu percebi que a minha mente, ela estava, na verdade, viciada em estímulo e que o barulho lá fora estava abafando a voz de Deus aqui dentro. Aquela pausa forçada, irmão, na verdade, se transformou em uma das maiores bênçãos que Deus já me deu. E é justamente por isso que eu vou te mostrar 3 verdades que eu descobri que me ajudaram, de fato, a me libertar disso. A primeira verdade, irmão, que me libertou está em Mateus 6:22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Tudo que eu via, irmão, cada notícia, cada vídeo, cada discussão, na verdade estava moldando o meu coração, sabe? E quando eu percebi, o que eu me alimentava com os meus olhos estava formando o que eu sentia, eu entendi, não é só o que eu assisto, na verdade é o que eu me torno por assistir aquilo. Meu coração, ele estava sendo programado, na verdade, pelo algoritmo, sabe? E não pela palavra de Deus. A segunda verdade é justamente a questão da sabedoria do mundo. E essa sabedoria, o texto bíblico vai dizer que é loucura, sabe? Está lá em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 19. Paulo diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Eu achava, na verdade, que precisava saber de tudo, entender de tudo, comentar de tudo, mas a Bíblia chama isso de vaidade, irmão. Não é conhecimento, na verdade, é confusão disfarçada de sabedoria. Enquanto eu me enchia de informações, entre aspas, o Espírito Santo, na verdade, tentava me lembrar de uma coisa muito simples, assim, conhecimento que não leva à obediência, na verdade, só infla o ego da gente. A terceira verdade, irmão, ela foi assim como um soco suave da graça. O salmista, ele vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está lá no Salmo 46 e verso 10. E aí eu percebi, irmão, que na verdade eu estava tentando ouvir Deus no mesmo volume das notificações. Mas Deus, ele não compete, irmão, com o barulho. Ele fala na brisa suave, no silêncio, no intervalo entre um toque e outro. E quanto mais eu me calava, mais claro ele ficava. Irmão, eu preciso te dizer algo muito profundo aqui. Depois desses dias, eu finalmente entendi algo simples, mas extremamente poderoso. O problema não era o celular, nunca foi. Na verdade, era o meu coração viciado em distração. O celular, ele só amplificava o vazio. E quando eu comecei a limitar o tempo, a curar o olhar, a buscar o silêncio, a presença de Deus voltou a ocupar o espaço que o mundo ele tinha tomado. Hoje, se eu percebo que a minha paz, ela está indo embora por alguma coisa, eu já me desligo, sabe? E não para fugir do mundo, mas para lembrar que o meu mundo é Cristo. Irmão, entenda uma coisa em nome de Jesus. Eu tenho algo que você precisa realmente entender. Deus, ele me mostrou algo que mudou tudo, sabe? E o que foi isso? Você pode estar servindo,
estudando, produzindo e ainda assim está longe dele. Essas palavras, elas me atingiram como um raio, sabe. Eu percebi na verdade que eu estava fazendo muitas coisas para Deus, mas passando um pouco tempo com Deus. Eu estava confundindo movimento com progresso espiritual e eu estava confundindo ruído com revelação. Era justamente como Marta, sabe, correndo de um lado para o outro, tentando resolver tudo, mas sem perceber a presença de Deus. Ela já não estava mais na minha sala, no meu mundo, na minha vida. E foi exatamente nesse instante que o Espírito Santo ele sussurrou dentro de mim, dizendo assim: "Olha, você está tentando me servir com o coração distraído". Ah, irmão, aquilo doeu, sabe, porque era verdade. Eu estava ocupado demais para ouvir o próprio Deus que eu dizia servir. A correria tinha virado idolatria. O celular era somente o sintoma. O problema real, na verdade, era um coração dividido. Metade buscava a Deus, metade buscava dopamina. Foi justamente aqui que eu entendi que uma das maiores armadilhas espirituais do nosso tempo é justamente essa. O diabo ele não precisa fazer necessariamente a gente pecar, basta manter a nossa mente ocupada, porque ele sabe que para destruir a nossa fé, ele só precisa nos distrair com atenção, porque quem vive distraído vive espiritualmente no raso. Quem não ouve, não obedece, e quem não obedece se afasta, mesmo achando que está perto. O inimigo ele descobriu que é mais eficiente cansar a gente com as coisas supérfluas do que nos afastar com o pecado. Eles sabem que se a gente perder o foco, a gente perde a fé e perde a direção. E enquanto ele te prende, sabe, com 1000 notificações, Deus ele espera em silêncio com uma única mensagem. Ele espera para te dizer assim: "Filho, se sente aos meus pés". Foi quando eu percebi, irmão, o contraste. Maria não fez um sermão, não preparou um banquete, não produziu nada. Ela só se assentou aos pés de Jesus. E o próprio Cristo disse: "Ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada". Essa frase ela me perseguiu alguns dias, irmão. A boa parte não será tirada. Tudo que o mundo dá, irmão, a aprovação, as curtidas, a informação, o tempo tira, mas o que nasce da presença de Deus permanece, não será tirado. E no fundo, irmão, essa é a luta de toda a nossa geração, sabe? A gente quer o resultado da presença, mas sem a pausa da presença. A gente quer o consolo, mas não quer o silêncio. A gente quer a voz de Deus, mas sem desligar o barulho do mundo. E foi exatamente nesse ponto que caiu a ficha, irmão. O silêncio não é ausência, é território sagrado, sabe? É o espaço onde Deus, ele fala quando o mundo cala. E se o diabo me quer cansado, Deus, ele me quer quieto, sabe? Porque só quem silencia o mundo por dentro é capaz de ouvir o céu falar. Irmão, se essa mensagem ela te confrontou de alguma forma, entenda uma coisa. É porque Deus também quer te libertar desse ciclo, sabe? Não é sobre celular, entenda. É sobre tudo que rouba a sua atenção daquilo que é essencial, de Deus. Então, da próxima vez que o seu dedo quiser ficar lá rolando a tela sem parar, se lembre: Marta se agitava, Maria se aquietava. E quem ouviu Jesus? Talvez o silêncio que você evita seria justamente o lugar onde Deus está te esperando. Guarde a sua paz, irmão, e deixe Deus ocupar o espaço que o mundo tenta comprar com notificação. Deus te abençoe, meu.